Bom, boa tarde a todas e todos. É com prazer que nos encontramos aqui mais uma vez nos nossos encontros do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Silvia Helena de Figueiredo Steiner, e eu vou reduzir o seu currículo, que é bastante extenso. Ela é mestre em Direito Nacional pela USP, foi advogada de 1978 até 1982, procuradora da República de 82 a 95, desembargadora federal de 95 a 2003 e juíza do Tribunal Penal Internacional de 2003 a 2016. Atualmente, ela é pesquisadora sênior da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Como mediadora, nós teremos a nossa colega pesquisadora do grupo, que é com prazer que eu apresento a Maria Olívia Ferreira Silveira, que é graduada pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de São Paulo, fundadora e diretora acadêmica do Centro de Pesquisa e Proteção Internacional de Minorias da USP, CEPIM, e foi advogada integrante da defesa, da equipe de defesa para pedido de revisão no caso Prosecutor versus Laurent Semanzat, perante o Tribunal Penal Internacional para Ruanda. E é advogada e secretária da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero, da OAB do Paraná. Além desses dois ilustres participantes, nós contamos com a presença dos co-organizadores, professor Dr. Paulo Borba Casella e professor Dr. Arthur Roberto Capella Giannatasio. Bom, sem mais delongas, só um aviso aos membros do GPIM, será enviado o formulário no nosso chat. Apenas os membros do GPIM, por favor, preencham o formulário para presença. Os demais membros não precisam colocar presença alguma. Entrar na sala já considera a presença para fins de certificado. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Steiner para a sua palestra. Obrigado e boa tarde a todos. Bom, muito boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer imensamente o convite que me foi formulado. Agradecer ao professor Felipe Alamino, ao professor Paulo Borba Casella, quem tanto admiro há tantos anos, a professora Maria Olívia, que hoje funcionará como mediadora neste bate-papo, e dizer da minha satisfação de participar deste encontro. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que era minha intenção facilitar, vamos dizer, esse contato entre nós com a apresentação de alguns dados simplificados por meio do PowerPoint, mas, como eu costumo dizer, como eu não sou desta geração tecnológica, meu PowerPoint hoje me deixou na mão. Não consegui, de maneira alguma, colocar os dados que eu queria para funcionarem como facilitadores, então eu peço desculpas por isso, mas ao mesmo tempo me comprometo publicamente, assim que eu tenha acesso ao meu computador, e não ao notebook de casa, de preparar um esquema e enviar ao professor Alamino, que se houver alguém interessado em guardar esse material, eu faço com muito prazer. E me foi pedido que falasse, então, sobre um tema bastante específico, que é o tema dos crimes contra a humanidade e os seus elementos contextuais. Nós temos assistido recentemente, principalmente nesse ano, diante de tantas situações, vamos dizer, emblemáticas ocorridas no nosso país, as pessoas se utilizarem da expressão crimes contra a humanidade de uma forma que, para nós que somos juristas ou estudiosos do direito, parece bastante incorreta. Então, eu entendi bastante oportuno esse convite para falar especificamente sobre os elementos contextuais de crimes contra a humanidade e para uma plateia de juristas, de estudantes do direito, de especialistas na matéria, e assim passar, vamos dizer, um pouco daquela matéria com a qual entrei em contato nos meus anos de atuação perante o Tribunal Penal Internacional.
Então, é sobre este tema bastante centralizado, que são os elementos contextuais de crimes contra a humanidade, que eu me proponho a conversar com todos vocês hoje. Bom, eu começo por lembrar que no Estatuto de Roma, no artigo 7º do Estatuto de Roma, está previsto um rol dos chamados crimes contra a humanidade. O elenco desses crimes inclui assassinatos, o extermínio, a escravidão, a deportação ou transferência forçada de pessoas, a detenção e quaisquer formas ilegais de privação de liberdade, a tortura, o estupro, a escravidão sexual, a prostituição forçada, a gravidez forçada, esterilização forçada, quaisquer outras formas de violência sexual de gravidade comparável, a perseguição contra qualquer grupo identificável com base em razões políticas, raciais, nacionais, étnicas, culturais, religiosas, de gênero, ou outras bases que sejam internacionalmente reconhecidas como impermissíveis no direito internacional, a desaparição forçada de pessoas, o crime de apartheid e, finalmente, no seu inciso K, qualquer outro ato desumano de caráter similar que cause intencionalmente grande sofrimento ou danos sérios, físicos ou mentais, ou à saúde. As condutas, em geral, por nós reconhecidas, porque elas integram, em grande parte, a nossa legislação interna, ou a legislação da maioria das nações modernas. O importante, neste caso, é entender, melhor dizendo, exatamente o que distingue essas condutas criminosas que são previstas no direito interno de nossos estados, das condutas similares previstas como crimes contra a humanidade pelo direito internacional e, mais especificamente, nesse momento, pelo Estatuto de Roma. Se as condutas são similares, o que distingue os crimes de direito comum dos crimes de direito internacional, dos crimes internacionais? Então, para que nós possamos entender os crimes contra a humanidade enquanto figuras especiais, típicas do direito penal internacional, que é um ramo novíssimo do direito internacional, nós temos que, no meu entender, conhecer um pouquinho da sua origem. O direito internacional, tradicionalmente, sempre se ocupou das relações entre Estados, e foi exatamente no campo do direito internacional humanitário, ou conhecido direito de guerra, chamado direito de guerra, que o direito internacional passou a ocupar-se de pessoas individualmente consideradas. E foi em razão dos horrores vistos em campos de batalha que, meados do século XIX, mais especificamente, nós podemos nos fixar no ano de 1864, elaborou-se o primeiro conjunto de regras de direito internacional destinado a proteger determinados grupos e pessoas durante conflitos armados. Em outras palavras, o direito internacional, pela primeira vez, pioneiramente, assumia uma função reguladora da atividade de Estados soberanos, limitando a ampla defesa desses Estados, a ampla liberdade, melhor dizendo, desses Estados na condução das hostilidades. Nós temos que notar que, dentro da visão clássica do direito internacional, esse novo ramo era, à época, quase que revolucionário. As primeiras convenções de direito humanitário regulam, em primeiro lugar, a condução das hostilidades, limitando o nível da força necessária para debilitar o potencial inimigo. E, em segundo lugar, regulando a proteção de pessoas que não tomam parte ativamente nas hostilidades ou que, por qualquer razão, deixaram de fazer. Essas são as bases desse novo ramo do direito internacional.
Nós passamos direto de 1864 para 1907, na Conferência de Paz da Haia, aqui é a segunda Conferência de Paz da Haia, na qual foram compiladas as normas até então elaboradas de direito humanitário, de 1864 até então. E lembrando, portanto, que nesse ramo, nesse novo ramo do direito internacional, que é o direito internacional humanitário, as normas se aplicam apenas em situações de conflitos armados, sejam eles de caráter internacional ou não internacional. Em outras palavras, e com grande ressonância no direito das gentes, essa proteção suprapositiva, essa proteção novíssima no direito das gentes, elabora na conferência um preâmbulo da convenção onde se introduz a já então conhecida chamada cláusula Martens. Essa cláusula havia sido proposta já na primeira Conferência de Paz da Haia, que é de 1899, pelo delegado da Rússia, Fyodor Martens, no sentido de deixar expresso que, e aqui eu faço uma citação, mesmo em casos não expressamente previstos nas normas de direito internacional humanitário, as pessoas e os beligerantes permanecem sob a proteção e as regras e os princípios das leis das nações, que resultam dos usos estabelecidos entre pessoas civilizadas, nas leis de humanidade e nos ditames da consciência pública. Assim, este é o grande marco do direito das gentes, a criação de uma proteção suprapositiva que deriva das leis da humanidade e dos ditames da consciência pública, e que se consagra como um dos mais relevantes princípios do direito internacional até os dias de hoje. Apenas basta lembrar que a cláusula Martens foi introduzida como norma positivada no artigo 1º, parágrafo 2º do primeiro protocolo das Convenções de Genebra, em 1977, e que, de acordo com reiterados julgados da Corte Internacional de Justiça, que é o órgão máximo, o órgão judicial máximo das Nações Unidas e encarregado, entre outras competências, de dar a última palavra sobre a interpretação dos tratados, segundo tais julgados, os princípios de direito humanitário são princípios elementares de humanidade, pelo que todos os Estados são, por ele, obrigados e devem cumprir com essas normas fundamentais, tenham ou não ratificado os tratados que as estabelecem, porque constituem princípios invioláveis do direito internacional consuetudinário. Portanto, vejam a gravidade desta decisão da Corte Internacional de Justiça que consagra a regra de que as normas de proteção do direito humanitário são normas de ius cogens, aplicáveis erga omnes. São normas imperativas de direito internacional geral que não admitem derrogação, o que vem, aliás, também expressamente previsto no artigo 60, parágrafo 5º da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Nós não vamos aqui também nos alongar no processo de evolução do direito internacional humanitário, porque nosso tema nos conduz à análise de crimes contra a humanidade, mas eu entendi importante me referir a esses primórdios do direito internacional humanitário e à consagração dos chamados princípios de humanidade e da consciência pública, pois neles é que se encontram as bases normativas e dogmáticas para o reconhecimento de condutas equiparadas aos crimes de guerra que sejam perpetradas em tempos de paz e que são os crimes contra a humanidade. Essas normas de direito humanitário são a base da elaboração de um conjunto de normas tipificadoras
de crimes contra a humanidade. São a extensão das violações já consagradas pelas situações previstas no direito de guerra, situações que, estrito sensu, não são necessariamente relacionadas com conflitos armados. Em resumo, estendem-se as normas de proteção aplicáveis em tempo de guerra à proteção das populações em tempos de paz. E é assim que, em 1943, ainda durante a guerra, a Comissão sobre Crimes de Guerra da Sociedade das Nações sugeriu que certos atos, certas condutas que não se caracterizavam como crimes de guerra consistiam em crimes contra a humanidade, pela primeira vez utilizando-se dessa expressão nesse contexto. Ao estabelecer-se o Tribunal de Nuremberg, em 1945, seu estatuto incluiu, portanto, os crimes contra a humanidade entre as suas competências, embora ainda os relacionando com a situação da guerra. Eu tiro aqui do juiz Jackson, dos Estados Unidos, as seguintes palavras: o direito internacional, em princípio, não se ocupa das violações praticadas por um Estado contra seus próprios cidadãos. No caso da Alemanha, no entanto, o programa de eliminação dos judeus e de outras minorias era parte de um plano de realização de uma guerra ilegal e, portanto, de interesse internacional. Destas palavras do juiz Jackson já se extrai um conceito-chave para a compreensão do que sejam crimes contra a humanidade, e sobre o qual nós vamos nos estender adiante. São condutas que são parte de um plano. A Resolução 95 das Nações Unidas de 1946 declara ser o direito de Nuremberg parte do direito internacional geral. Na década de 90, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao estabelecer os dois tribunais ad hoc, o da Iugoslávia, pela Resolução 827 de 93, e o de Ruanda, pela Resolução 955 de 94, introduziu no rol de crimes sob a jurisdição desses tribunais os crimes contra a humanidade. No primeiro, no da Iugoslávia, ainda os relacionando com a situação de conflito armado. No de Ruanda, sequer existe mais a previsão dessa conexão. A previsão de tais crimes vem também expressa no projeto de Código de Crimes contra a Paz e Segurança da Humanidade e está previsto expressamente na Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade de 68. Todo esse retorno às origens me pareceu necessário para uma melhor compreensão dessa noção de crimes contra a humanidade como fruto de uma lenta, mas uma vigorosa evolução, o que pessoalmente me parece incompatível com a moderna vulgarização do conceito e a pretensão de estendê-lo a situações que em nada se adequam à gravidade e seriedade das condutas por ele abarcadas. O conceito de crimes contra a humanidade é e deve ser, como qualquer descrição de caráter penal punitivo, formal e estrita. Não pode ter interpretação extensiva, não pode permitir o recurso à analogia. Tais requisitos referem-se não apenas às figuras delitivas propriamente ditas, mas, em relação aos crimes descritos no Estatuto de Roma, refere-se também aos chamados elementos contextuais, que são exatamente o diferencial entre crimes de direito comum e crimes de direito internacional. Os crimes contra a humanidade, como extensão dos crimes de guerra, são previstos para a proteção de bens jurídicos personalíssimos, frente a ataques massivos ou sistemáticos contra a população civil, realizados com a participação ou a tolerância de quem exerce o poder político ou militar.
Os sujeitos passivos são as vítimas imediatas, mas também a comunidade internacional em seu conjunto. Humanidade aqui entendida como valor. Supõe uma ameaça à paz e à sobrevivência da humanidade, de grupos ou de comunidades inteiras. Portanto, descreve o Estatuto de Roma quais sejam os elementos contextuais, exatamente em nome desse princípio da legalidade estrita. No artigo 7º, parágrafo 1º, crimes contra a humanidade significa qualquer dos atos abaixo enumerados, e são aqueles que eu enumerei no início dessa nossa exposição, o assassinato, a tortura, as violências sexuais de toda espécie, desaparecimentos forçados. Portanto, quaisquer dos atos abaixo enumerados, quando cometidos como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, com conhecimento desse ataque. E no parágrafo 2º desse mesmo artigo 7º, diz o Estatuto, para os propósitos do parágrafo 1º, ataque dirigido contra a população civil significa o curso de condutas envolvendo a múltipla comissão dos atos referidos no parágrafo 1º contra qualquer população civil, de acordo ou em cumprimento de uma política de um Estado ou organização para o cumprimento desse ataque. Portanto, em nome do princípio da legalidade estrita, destacamos do artigo 7º do Estatuto de Roma, o capítulo dedicado a descrever os crimes contra a humanidade e o seu contexto, que crimes contra a humanidade são aqueles cometidos contra a população civil, como parte de um ataque generalizado ou sistemático, e que seja de acordo, ataque este que seja de acordo com uma política de um Estado ou de uma organização para o cometimento desse ataque. Anexo ao Estatuto de Roma, nós temos os elementos dos crimes, que melhor definem os conceitos utilizados pela linguagem do Estatuto. Na introdução, e aqui eu faço a ressalva de que é uma tradução livre, uma vez que os elementos dos crimes não foram ainda traduzidos ao português. Na introdução, no parágrafo 1º, se diz: desde que o artigo 7º é parte do direito penal internacional, suas previsões, em consonância com o artigo 22 do Estatuto é exatamente o que prevê a legalidade estrita, o nullum crimen sine lege, devem ser construídas de forma estrita, levando-se em conta que os crimes contra a humanidade, tal como definidos no artigo 7º, estão entre os mais graves crimes que preocupam a comunidade internacional como um todo e exigem e autorizam a responsabilidade penal individual e requerem uma conduta que seja impermissível ou não permissível sob a lei internacional geralmente aplicável, assim reconhecido pelos principais sistemas legais do mundo. No seu parágrafo 2º, os dois últimos elementos de cada crime contra a humanidade descrevem o contexto no qual a conduta deve ocorrer. Esses elementos tornam claro os requerimentos de participação na conduta e conhecimento da existência de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Por fim, o parágrafo 3º esclarece: ataque dirigido contra a população civil, nesse elemento contextual, é entendido como um curso de condutas envolvendo a múltipla comissão dos atos referidos no artigo 7º, parágrafo 1º, contra qualquer população civil, de acordo ou em realização de uma política de um Estado ou organização decidida a cometer esse ataque. Entende-se que política para cometer esse ataque
requer que o Estado ou organização promova ativamente ou encoraje tal ataque contra a população civil. Na nota de rodapé número 6, que se refere exatamente a esse parágrafo 3º da introdução aos crimes contra a humanidade, nos elementos dos crimes, está previsto que a política que tem uma população civil como alvo do ataque deve ser implementada por ações do Estado ou da organização. Apenas em situações excepcionais, tal política pode ser implementada por uma falha deliberada em agir, que seja conscientemente voltada a encorajar tal ataque. A existência de tal política não pode, portanto, ser inferida somente da ausência de ação governamental ou da organização. Assim, os elementos dos crimes que são parte integrante do Estatuto de Roma, é requisito expresso que cada conduta que foi cometida como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil, nessa conduta o autor saiba que a conduta era parte ou tinha a intenção de ser parte desse ataque generalizado ou sistemático dirigido contra a população civil. E necessário ainda que este ataque generalizado contra a população civil seja parte de uma política de um Estado ou de uma organização. Este é, portanto, o quadro legal que determina os requisitos de um crime contra a humanidade, ou seja, um crime internacional. Por ataque, o que se vem entendendo é que ele não necessita necessariamente ser um ataque armado. É entendido como uma campanha, uma operação realizada contra a população civil. O caráter generalizado, em regra e de acordo com jurisprudência já firmada, traduz a significância quantitativa, ataques repetitivos, disseminados, em larga escala, contra um grande número de vítimas, ou em extensos locais de um determinado território, ou em várias ocasiões que se estenda pelo tempo. Já a característica de sistemático, e lembrando aqui que o Estatuto de Roma usa a disjuntiva ou, o ataque há de ser generalizado ou sistemático. O adjetivo sistemático, em regra, e de acordo com essa jurisprudência internacional, traduz um elemento de organização, de preparação prévia da execução, da sistematicidade da condução de diversos atos, ao padrão de condutas. Traduz atos não aleatórios, ocasionais ou isolados, praticados por indivíduos por sua própria vontade. São, ao contrário, produto de uma conduta coordenada, planejada, parte de um esforço coletivo. Logo, e aqui nós já temos uma primeira conclusão importante, para pertencer ao âmbito do direito internacional, como crime contra a humanidade, há que ser o ato, a conduta descrita, os assassinatos, a tortura, as violências sexuais, a escravidão, o apartheid, há que ter um nexo, uma relação funcional entre a conduta e o contexto. O contexto há de ser, e aqui me perdoem se eu me torno repetitiva, o contexto há de conter, primeiro, a existência de um ataque contra a população civil. Segundo, que esse ataque seja generalizado ou sistemático. Terceiro, que seja perpetrado esse ataque como parte de um plano, ou de uma política de um Estado ou de uma organização. Assim, atos isolados, ainda que repetitivos, que não formem parte de um ataque generalizado ou sistemático, ou se esse ataque não for parte de uma política de um Estado ou de uma organização, não são crimes
contra a humanidade, e sim crimes de direito comum. Para tentar tornar um pouco mais fácil a compreensão desse quadro, eu trago precedentes do Tribunal Penal Internacional, principalmente no caso Katanga. No caso Katanga, a noção de um ataque sistemático foi assim elaborada na decisão, no julgamento do caso. O ataque precisa ser generalizado ou sistemático, isso implicando que os atos de violência não são espontâneos ou isolados. Uma linha pré-estabelecida determina que a larga escala, a natureza de larga escala do ataque e o número das pessoas atingidas significa o caráter generalizado do ataque, enquanto que o caráter sistemático reflete a natureza organizada dos atos de violência e a pouca probabilidade da sua ocorrência aleatória. Tem sido também consistentemente sustentado que o caráter sistemático do ataque se refere à existência de um padrão de condutas, refletido exatamente na repetição não acidental de atos de natureza similar. Assim conclui a Câmara, da sequência do ataque, da maneira como as tropas foram conduzidas, o ataque da vila e os crimes cometidos, o número de vítimas que foram alvo das ações, a perseguição de vítimas que haviam conseguido fugir do ataque durante a batalha, e, finalmente, a destruição e a pilhagem de suas propriedades, demonstra suficientemente que o ataque foi levado a cabo de forma coordenada e organizada. Assim, concluiu a Câmara pela existência, pelo fato de que o ataque, neste caso, a Vila de Bogoro, foi sistemático por natureza, e sendo sistemático e em face da disjuntiva, ou não havia necessidade de que a Câmara examinasse se o ataque havia sido também generalizado. Já no caso Bemba, o julgamento analisou o requisito generalizado, a partir do seu parágrafo 163. Diz assim: a Câmara está de acordo com a jurisprudência desse tribunal e de outros tribunais, no sentido de que o termo generalizado demonstra ou deriva da natureza de larga escala do ataque, do largo número de pessoas atacadas e do fato de o ataque ser massivo, frequente, levado a efeito coletivamente, com seriedade considerável e dirigido contra uma multiplicidade de vítimas. A Câmara nota que o assessment, perdão, me faltou a palavra, de se o ataque foi generalizado, não está baseado exclusivamente em critérios quantitativos ou geográficos, mas sim na forma como foram carregados, foram levados a efeito os atos individuais. E, assim, a Câmara nota que, consistente com a prova coligida, que durante a operação de 2002-2003 na República Centro-Africana, os soldados do MLC cometeram muitos atos, diversos atos de estupro, de assassinato e de pilhagem, numa área geográfica bastante extensa, incluindo Bangui, PK12, PK22, Buzum, Damara, Sibute e outros que são mencionados no parágrafo, e, portanto, a Câmara se sente convencida de que,
em face do número de vítimas e do escopo geográfico do ataque, não havia nenhuma dúvida razoável de que o ataque foi generalizado. Alguns precedentes de tribunais internacionais também focam sobre a exigência de que esse ataque seja parte de uma política de um Estado ou de uma organização. E esta ideia de política de Estado ou de uma organização já vinha desde Nuremberg, como eu me referi no começo desta exposição, que já Nuremberg, pela primeira vez, prevê um rol de crimes contra a humanidade das palavras do juiz Jackson, quando diz que eram parte de uma política do Estado alemão a eliminação dos judeus e de outras minorias. Assim, de acordo com precedentes de Nuremberg, a política, o plano de um Estado ou de uma organização, ela se vislumbra através por exemplo, da vinculação das condutas com o Estado, do uso de instituições estatais, de funcionários do Estado ou de recursos do Estado, o uso da máquina do Estado para implementação dessas políticas. O Tribunal para Extinta Iugoslávia, o ICTY, no caso Blaskić, falava dos elementos contextuais da política do Estado através da lembrança de certas circunstâncias históricas, de discurso de autoridades, da propaganda ostensiva, de medidas legais discriminatórias que foram editadas. No caso Tadić, se deduz da conduta de entidades privadas que controlam instituições ou que detêm o domínio de fato sobre partes do território. Por exemplo, das autoridades que controlam campo de concentração ou um centro de detenção. O Tribunal Penal Internacional, no caso Quênia, se refere a um conjunto de pessoas com um propósito comum, com certa estabilidade, com um comando, com capacidade de impor políticas de ataques. São entidades com elementos estruturais equiparáveis aos de um Estado. No caso al-Bashir, dos mandados de prisão expedidos contra o então presidente em exercício de Sudão, as ordens de prisão se referem ao uso do aparelho do Estado para estabelecer políticas de segregação e de perseguição a determinadas minorias. Se refere à utilização do exército e de forças paramilitares para forçar o deslocamento massivo de populações. Se refere ao discurso de autoridades e a publicações, reiteradas publicações, nos meios de comunicação. Portanto, e aqui eu já me encaminho para a conclusão, para que nós possamos ter mais tempo disponível para uma conversa, uma troca de ideias, eu lembro que temos nós, juristas, a obrigação de examinar sempre a adequação de certas condutas ao conceito formal que a lei lhes confere, em especial quando nós falamos de condutas incriminantes ou com normas punitivas, que devem sempre, repito, ter a sua interpretação restrita. Os elementos contextuais dos crimes contra a humanidade, tal como descritos no Estatuto de Roma, eles são elementos constitutivos dos tipos penais. Eles não são elementos figurativos. Eles são elementos constitutivos, sem os quais as condutas são atípicas perante o Estatuto de Roma. É a comprovação da existência desses elementos contextuais que define a configuração de um crime contra a humanidade de competência do Tribunal Penal Internacional. Sem a inequívoca demonstração da existência, primeiro, de um ataque contra a população civil, segundo, do caráter sistemático ou generalizado desse ataque, e terceiro, de ser esse ataque realizado em cumprimento
de um plano ou política de um Estado ou organização, não se pode falar na existência de crimes contra a humanidade. Assim, não é a repulsa causada por determinadas condutas, a repercussão dessas condutas, a quantidade de vítimas e mesmo a gravidade de certas condutas que sejam reiteradas, não importa. Não é isso que vai determinar o seu caráter de crime contra a humanidade e autorizar o deslocamento da competência jurisdicional para o Tribunal Penal Internacional. Se tais condutas não estiverem inseridas nos elementos contextuais que nós tentamos tornar mais claros nessa exposição, não se pode falar em crimes contra a humanidade. Não foi sem razão, portanto, no meu modesto entender, que determinadas reclamações ou denúncias ou notícias enviadas ao Tribunal Penal, ao Gabinete da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional do corrente ano, foram liminarmente rejeitadas na triagem inicial feita pelo Gabinete da Procuradoria, pelo fato de tratar-se de condutas que, apesar da sua gravidade e apesar das suas consequências, não se deram dentro do contexto previsto no Estatuto de Roma para que se configurem os crimes contra a humanidade. Professores, professora, essas eram as palavras que, vamos dizer, eu me propus a trazer num sentido bastante, vamos dizer, resumido, bastante inicial, e espero com isso ter trazido alguma claridade sobre o tema, um tema bastante complexo, muito discutido na doutrina, mas eu espero ter contribuído, não trazido as soluções, mas pelo menos contribuído para a discussão dessa temática. E agora, portanto, eu me coloco à disposição para quaisquer perguntas que eu saiba responder. Obrigada, professora Silvia Steiner. Eu agradeço a sua brilhante exposição, em nome de todos que estão aqui. Como a professora iniciou a palestra falando da importância e encerrou a palestra falando da importância que nós, juristas, pelo menos, saibamos identificar quais condutas que se enquadram em quais crimes internacionais. Então, a senhora foi irretocável nesse sentido, de explicar quais são os elementos constitutivos dos crimes contra a humanidade. Eu confesso, professora, que eu tinha diversas perguntas anotadas que a professora já respondeu nas suas explanações. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que, inclusive, depois eu vi aqui já no chat que temos perguntas nesse sentido, que é com relação, eu acho que é impossível a gente fugir da relação do crime contra a humanidade com o genocídio, né? Então, acho que até para a gente saber definir, né, quais essas diferenças, de identificar esses elementos constitutivos, eu gostaria de perguntar para a professora, primeiramente, para depois eu passar para outra pergunta que também é nesse sentido. Eu gostaria de perguntar para a professora como que é feito o exame de diferenciar o dolosus specialis, digamos assim, do genocídio, com essa ciência do ataque generalizado e sistematizado do crime contra a humanidade com relação, vou puxar a sardinha para o meu lado das minorias, né, com relação ao crime de perseguição, que é direcionado normalmente a minorias. Gostaria que a professora respondesse. E, além disso, eu não sei se a professora prefere responder agora ou que eu faça a outra pergunta que também é nesse sentido. Fica à vontade, como você achar melhor. Então, eu vou ler aqui a pergunta da Larissa Teixeira, que ela faz uma introdução falando que os crimes contra a humanidade, eles não possuem ela entende que não possuem a mesma visibilidade que os outros tipos do Estatuto de Roma, e que isso pode levar a um entendimento errôneo do uso do tipo genocídio, que é considerado o crime dos crimes, e que isso poderia afetar o imaginário comum da população,
achando que o genocídio seria mais grave que os crimes contra a humanidade, mesmo que o Estatuto não haja hierarquia entre os crimes. Então, ela gostaria de saber como e se chamar de genocídio de crime dos crimes afeta o tipo penal do crime de genocídio. E, além disso, ela gostaria de saber como a senhora acredita que se consolidou o entendimento no imaginário comum de que os crimes de genocídio seriam mais graves que os crimes contra a humanidade. Ela também faz uma terceira pergunta. Ela gostaria de saber como a senhora vê a instrumentalização do uso de genocídio em condutas que se enquadram em crimes contra a humanidade na mídia. Então, essas perguntas seriam relacionadas ao crime de genocídio. Eu acho que a professora poderia responder, e aí depois eu passo para as próximas perguntas, por gentileza. Não sei se está bom para a senhora. Tá bem, vamos ver, vamos dizer, passo a passo. Lembrando que eu sou uma abelha operária, eu sou uma prática do direito. Eu sou, assim, vamos dizer, uma cientista do direito. Então, eu vou tentar responder dentro, vamos dizer, do meu aprendizado durante o exercício das minhas funções junto ao Tribunal Penal Internacional e dos estudos que tive que fazer para poder desempenhar minhas funções. O Estatuto de Roma, ele tem uma regra geral, vamos dizer, sobre a questão da ciência e da intenção, que é a regra do artigo 30, que é a que define o dolo. Todas as condutas previstas como crimes no Estatuto de Roma são condutas dolosas. Não existem crimes culposos. Nós temos no artigo 28 a previsão de culpa em relação à responsabilidade de chefes militares ou de líderes de organizações civis, responsabilidade decorrente da omissão do dever de agir. Mas, então, é a relação à responsabilidade. As condutas criminosas são sempre praticadas com o dolo previsto no artigo 30. Nós temos no crime de genocídio, tradicionalmente, porque foi, vamos dizer, já previsto já na Convenção de Genocídio, que é de 1947, a existência do chamado duplo dolo. Portanto, é uma conduta que exige o dolo geral do artigo 30, mais o chamado dolo especial ou específico, que é o crime, a conduta é cometida com dolo e também com a intenção de atingir um determinado resultado. Essa intenção posterior de atingir um determinado resultado é a que traduz o dolo especial e é exatamente o que distingue o crime de genocídio dos crimes contra a humanidade. Portanto, muitas das condutas que são vulgarmente chamadas de genocida, atos de genocídio, exatamente por faltar esse dolo especial, elas podem, quando muito, se presentes os elementos contextuais, serem caracterizadas como crimes contra a humanidade, mas não como genocídio. O dolo especial do genocídio é aquele que define que quaisquer daquelas condutas sejam praticadas com o fim de destruir o grupo no todo ou em parte. Então, se não tem esse objetivo específico de destruir aquele grupo no todo ou em parte, não é genocídio. Nós poderíamos estar falando, por exemplo, do crime contra a humanidade de perseguição, em que grupos são perseguidos em razão também de nacionalidade, de etnia, de raça, de gênero, etc., mas, na verdade, não há intenção de destruir esses grupos, eliminar esses grupos da face da terra, vamos dizer, para usar uma expressão mais informal. Então, essa é uma distinção que decorre da lei. Então, não adianta falar, não, mas a tal conduta acabou por vitimar centenas de pessoas. Não importa, se não havia intenção de eliminar aquelas centenas de pessoas, tirar aquele grupo da face da terra, não é o crime de genocídio. Eu trago aqui, vamos dizer, uma observação do único caso de genocídio até agora examinado pelo Tribunal Penal Internacional, foi o caso al-Bashir.
E no caso al-Bashir, nós havíamos recebido no tribunal, junto com o pedido de expedição de ordem de prisão contra o al-Bashir, um inquérito que havia sido levado a cabo por um grupo de experts designados pelas Nações Unidas para elaborar um relatório a respeito da situação de Darfur, mais especificamente. Esse grupo de experts era coordenado pelo professor Antônio Cassese, que, além de ser um grande penalista, foi durante muitos anos juiz e presidente do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. E esse grupo havia concluído que não se podia falar em crime de genocídio em Darfur, exatamente porque a intenção do governo não era acabar com aqueles 3 grupos étnicos que viviam na região de Darfur, os Furs, os Mazalites e os Agawas. A intenção era tirá-los daquela porção territorial, porque é um território riquíssimo em petróleo. E aquelas tribos ocupavam uma parte do território sobre a qual o governo tinha interesses econômicos. Então, a população de Darfur ela foi expulsa dos seus territórios e acabou tendo que se refugiar em outras partes do Sudão, mas principalmente no país vizinho, no Tchad, e que, portanto, era um crime de perseguição e de deslocamento forçado de populações. E foi nesse sentido que a minha Câmara Preliminar expediu o primeiro mandado de prisão contra o presidente al-Bashir. Expediu por crimes contra a humanidade e crimes de guerra, porque houve também uma situação de conflito armado no local. Foi uma decisão da Câmara de Apelações que determinou que, nesta fase inicial de expedição de mandado de prisão, não havia necessidade de perquirir em profundidade a existência do dolo especial. E determinou, portanto, que se expedisse um segundo mandado de prisão por genocídio. O que foi feito. Mas, então, só para dizer como situações de gravidade extrema, como a situação de Darfur, onde quase 5 milhões de pessoas foram expulsas de suas terras e se refugiaram em países vizinhos, se caracterizava como crime contra a humanidade e não como crime de genocídio, no entender da sala preliminar da qual eu fazia parte. Um elemento que me parece importante para responder a esta pergunta que você me coloca, vem também na introdução geral dos elementos dos crimes, que o elemento mental, a existência de intenção e conhecimento em relação aos crimes, ela pode ser inferida de fatos e circunstâncias do caso. É o parágrafo 3º da introdução geral aos elementos dos crimes. Portanto, o artigo 30 permite essa inferência. Já o dolo especial, não. O dolo especial, a intenção de pretender a eliminação do grupo, ela tem que ser comprovada. Então, ela traz uma carga realmente maior de responsabilidade do órgão acusador, no sentido de demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, não só o dolo geral, mas, e principalmente, o dolo específico. Foi também nesse sentido que algumas situações que foram levadas a julgamento pela Corte Internacional de Justiça, principalmente casos referentes a episódios da Guerra dos Balcãs e decisões do próprio Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, foram analisados pela Corte Internacional de Justiça, que concluiu, em relação à existência de genocídio, apenas e tão somente no episódio de Srebrenica, sendo que os demais casos que foram levados para análise perante aquele tribunal se enquadravam
né, em crimes contra a humanidade, a limpeza étnica, o deslocamento forçado de populações, etc. E não em genocídio. Então, isso para demonstrar como a especificidade do genocídio exige um cuidado maior na análise dos elementos que comprovam o dolo especial. Indo, vamos dizer, na sequência para a segunda série de questões sobre ser ou não ser o genocídio um crime mais grave, ou o crime dos crimes, não são poucos os autores internacionalistas que reconhecem o genocídio como crime dos crimes. E com alguma razão, vamos dizer que, porque a existência dessa intenção especial de eliminação de um grupo da face da Terra, ela traz um plus de gravidade às condutas genericamente conhecidas como crimes contra a humanidade. Não que os crimes contra a humanidade não sejam graves. Tanto são graves que são crimes internacionais. Agora, esta gravidade a mais, que é a intenção de eliminar um grupo da face da Terra, é o que justifica o fato de muitos autores entenderem que o crime de genocídio é o crime mais grave, é o crime dos crimes. Um outro ponto que se levanta é o fato de que, de acordo com o direito internacional, não só normatizado, mas consuetudinário, o genocídio é o crime que admite, sem exceção, o exercício da jurisdição universal. Então, todos os estados são obrigados a julgar ou a remeter a outro estado que o faça aqueles acusados de cometer genocídio. Então, a ideia de jurisdição universal, ela nasce com o crime de genocídio. Então, hoje em dia, nós já temos outras condutas criminosas. Aliás, diga-se de passagem, as próprias convenções de Genebra prevêem determinados crimes de guerra como, ao princípio, aut dedere e aut judicari, portanto, a obrigatoriedade de julgamento. Mas esta ideia de obrigação universal de processo e julgamento, ela se origina na Convenção de Genocídio, que antecedeu as Convenções de Genebra. Então, acho que por esse motivo se considera que seja um crime dos crimes, não com isso querendo dizer que os crimes contra a humanidade não sejam de gravidade equivalente. Apenas não tem todas as características do crime de genocídio. Eu acho que não há dúvidas de que tenha havido uma instrumentalização muito grande, principalmente naqueles estados, eu acho que o nosso se inclui nesse quadro, que tem, vamos dizer, menos informação, menos conhecimento da descrição típica de crimes de genocídio e de crimes contra a humanidade. Então, qualquer ataque a determinado grupo acaba sendo noticiado como genocídio contra aquele grupo, quando, na verdade, eu lembro que em algumas manifestações que eu fiz e que até, vamos dizer, me geraram certo, as consequências não foram assim tão amistosas, quando me perguntava, mas o genocídio da população negra no Brasil. E eu dizia, eu acho que nós podemos analisar esta opção preferencial das nossas polícias pela população negra e pobre como talvez um crime de perseguição considerado como crime contra a humanidade, mas não genocídio, porque eu não consigo vislumbrar a existência de um plano de eliminação de 55% da população brasileira. Não existe uma política de Estado destinada a eliminar, a tirar do território nacional 55% da população brasileira. Então, portanto, sob o aspecto exclusivamente técnico, jurídico, não se pode falar em uma situação de genocídio. Então, eu não sei se eu respondi as perguntas a todas elas, mas
de uma maneira muito geral, são essas as respostas que me vieram à cabeça. Obrigada, doutora Silvia, sim, respondeu. Eu vou fazer mais algumas perguntas também em blocos. Aqui a Larissa, porque eu acho que a gente tem um tempo ainda, a Larissa Pacheco fez uma pergunta que também relaciona ao genocídio, então por isso eu vou trazer ela primeiro e depois eu pulo para as próximas. A Larissa perguntou se gostaria de saber se a professora considera a situação do Mianmar como genocídio. E o nosso colega Cássio Zen, que inclusive foi interno do TPI, ele pergunta para a doutora como pode ser adotada uma sistemática garantista no sistema do Estatuto de Roma, diante de algumas aberturas previstas no artigo 6 do Estatuto de Roma, e evitar um bis in idem em situações que já estariam em outros crimes, por exemplo, o estupro em face ao casamento forçado. E ele também pergunta, também, né, relacionando com essa questão da jurisprudência do TPI, ele pergunta se a professora vê algum apego demasiado à jurisprudência dos tribunais ad hoc e não acabaria prejudicando a jurisprudência do TPI, porque o sistema do Estatuto de Roma e dos tribunais ad hoc é diferente, o propósito é outro, mas vemos uma onda tentando trazer a Joint Criminal Enterprise através da jurisprudência. Então, eu acho que, por enquanto, essas perguntas, doutora, por favor. Bom, ambas as perguntas bastante técnicas e que a gente vê que é de pessoas realmente familiarizadas com o sistema legal e processual penal do TPI. Em relação à pergunta da Larissa, vamos dizer, a situação de Mianmar, a investigação da situação de Mianmar, quando ela se iniciou, já não estava no tribunal. Então, o conhecimento que eu tenho é das peças que eu tenho lido, principalmente do pedido do procurador para dar início a uma investigação e da decisão feita pela Câmara Preliminar autorizando o início da investigação. A mim, me parece que ela é muito semelhante à situação de Darfur. Se refere à expulsão massiva de pessoas, aqui não em razão da etnia, mas em razão principalmente da religião, trata-se da população muçulmana, do território de Mianmar para o território de Bangladesh. Me parece que, neste processo do deslocamento forçado, que por si só já pode configurar um crime contra a humanidade, também têm sido cometidos outros tantos crimes, principalmente de natureza de violência sexual e de assassinatos desta população enquanto ela vai sendo tocada como gado para fora do território de Bangladesh. Então, toda esta violência que envolve esse deslocamento forçado, portanto, uma acumulação de figuras de condutas previstas como crimes contra a humanidade. Até onde eu examinei as decisões, repito, não examinei provas e, vamos dizer, essas provas continuam a ser coligidas, eu não consegui vislumbrar a tentativa o cometimento de atos de genocídio, mas sim de crimes contra a humanidade e diversos crimes contra a humanidade, não só o deslocamento forçado de populações. É por isso que eu digo que é uma situação que me parece muito semelhante à de Darfur e bastante semelhante à situação que ocorreu em diversos pontos do território dos Balcãs e que foram objetos de julgamento pelo Tribunal da extinta Iugoslávia. O doutor Cássio Zen me faz uma pergunta, vamos dizer que, se bem eu entendi, da questão do sistema garantista, principalmente no que tange a evitar o bis in idem, tendo em vista que muitas condutas elas contêm elementos de diversas figuras penais.
Isto, na verdade, é uma das heranças que nós temos dos tribunais ad hoc, que seguiram muito mais os modelos de tribunais de common law, onde você tem um júri leigo e que, portanto, todo e cada fato e toda e cada conduta tem que ser apresentada em todos os seus detalhes e com todas as suas provas, senão o acusado será absolvido em relação àquela conduta. Então, as primeiras denúncias, vamos chamar de denúncia usando um termo geral, é um termo que não existe nos tribunais internacionais, mas vamos usar essas denúncias. As primeiras do Tribunal da Iugoslávia, elas continham 300 acusações, 200 acusações, exatamente para evitar que escapasse a prova da existência de um pequeno elemento daquela conduta e a conclusão teria que ser a absolvição do acusado. Então, um crime de assassinato tinha 100 descrições, vamos dizer, para que ficasse perfeitamente configurado. E, no começo, o nosso tribunal, o Tribunal Penal Internacional, os primeiros casos chegavam à Câmara Preliminar, que é vamos dizer, do sistema dos tribunais ad hoc, não existia essa Câmara Preliminar. Então, as câmaras preliminares não sabiam muito bem como lidar com aquela notícia da prática dos crimes A, B, C, D, E, F, G, H, e como reduzir aquilo no sentido de tornar as acusações, vamos dizer, objetivas e evitar a repetição de provas da mesma conduta para que preenchesse a descrição legal de cada uma daquelas condutas. Então, eu acho que o Tribunal Penal Internacional ele tem se aperfeiçoado nesse sentido. Vamos dizer, o que, no meu entender, reforça o caráter garantista, quer dizer, de não permitir que uma pessoa seja julgada pelo mesmo ato, como consistindo em várias condutas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que o Estatuto permite a acumulação de acusações a depender dos elementos contextuais. Então, uma mesma conduta, vamos simplificar, o crime de estupro, ele pode ser julgado como crime de guerra, porque ele foi praticado no contexto do conflito armado, e pode ser um crime contra a humanidade, porque ele também reúne os elementos de um crime contra a humanidade. O que não significa que as penas depois possam ser somadas indefinidamente, mas pode sim serem cumulados as acusações em relação a crimes contra a humanidade ou crimes de guerra ou até crime de genocídio, se for o caso. Essa questão do recurso à jurisprudência dos tribunais ad hoc, ela tem várias causas. Primeiro, que são os tribunais que têm, principalmente o Tribunal da Iugoslávia, uma jurisprudência já solidificada diante de um tribunal novo. O primeiro caso do Tribunal Penal Internacional o caso Lubanga, iniciou-se em 2006. Portanto, um tribunal que ainda não teve tempo de ter um corpo de jurisprudência solidificado para todas as situações que possam acontecer. Então, o recurso aos precedentes dos tribunais ad hoc era necessário. Em matéria processual, essa aproximação dos ad hoc talvez se justificasse menos, na medida em que as normas processuais que regem o Tribunal Penal Internacional são bastante distintas. O segundo problema que nós temos é da frequência com a qual ex-juízes dos tribunais ad hoc se tornam juízes do Tribunal Penal Internacional, o que, no meu modesto entender, não tem contribuído, vamos dizer, de uma forma muito positiva para a criação de uma jurisprudência própria
do Tribunal Penal Internacional. Nós vimos isso em alguns casos já do TPI, e que culminaram, inclusive, com decisões que, vamos dizer, bastante criticáveis do ponto de vista da jurisdição ou das bases do Estatuto de Roma, dos seus elementos de crimes e das suas regras de procedimento e prova. Essa mencionada tentativa de reintrodução da Joint Criminal Enterprise como forma de apuração da responsabilidade penal individual, ela vem acontecendo e vai continuar acontecendo, ainda que se tente demonstrar a exaustão que o texto normativo não comporta essa absorção da Joint Criminal Enterprise. O legislador, o Estatuto de Roma, colocou, vamos dizer, dentro do sistema de apuração de responsabilidade penal, a teoria do controle do crime. Ponto. E dentro deste quadro da teoria do controle do crime, é incompatível com as diversas hipóteses de Joint Criminal Enterprise. Esse é o meu entendimento. Eu acho que ainda de uma grande maioria de juízes, mas eu entendo que até por uma questão de comodidade, se adotar a teoria de responsabilidade dos tribunais ad hoc, fica muito mais fácil, tem uma farta jurisprudência. Você tem o Joint Criminal Enterprise 1, 2, 3 e 4, quer dizer, você vai encaixando as situações nas teorias, o que a mim me parece que não seja, vamos dizer, uma prática que devesse ser, vamos dizer, mantida pelo TPI. O TPI tem regras próprias, inovou na adoção da teoria do controle do crime, do domínio do fato, para apuração de formas de responsabilidade, e eu acho que sem uma emenda ao Estatuto que altere o artigo 25 do Estatuto de Roma, a adoção da Joint Criminal Enterprise, ela é completamente incompatível. Agora, doutor Cássio, eu observo que se um dia nós tivermos, por coincidência, como quase tivemos, uma maioria de ex-juízes dos tribunais ad hoc fazendo parte da Câmara de Apelações do Tribunal Penal Internacional, então vai ficar muito difícil impedir, pelo menos durante um certo período de tempo, que prevaleçam essas noções de estatutos que não têm, nesse aspecto, nada a ver com o nosso. Espero ter respondido, me estendi um pouco demais, me perdoe. Imagina, doutora, muito obrigada pela resposta. Diante do avançado da hora, até tínhamos mais alguns comentários ali no chat, mas, em razão da hora, vou passar a palavra para o professor Paulo Barba Casella para considerações, e depois passo a palavra para a doutora Silvia para considerações finais para o encerramento. Muito obrigada. Doutora Silvia Steiner, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É importante que, nesse Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade, tenhamos podido contar com a sua palestra hoje e agradecer também ao trabalho do Felipe, da Maria Olívia, do Matheus e de toda a equipe da ESA, que fazem acontecer esses nossos encontros. E esse conjunto que tem se desenhado desde agosto, quando fizemos já sucessivas exposições sobre facetas do tema. E é exatamente importante que isso fique colocado de uma maneira clara. Eu tive também algumas ocasiões em que me foi feita consultas se condutas do atual governo poderiam ser caracterizadas como genocídio, como crime contra a humanidade, e eu disse o seguinte: olha, que eu me vi em boa companhia, porque a minha opinião se alinhava com a sua,
e que era exatamente no sentido de que levem essas reclamações para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lá é muito mais viável, porque no TPI eu não vejo possibilidade de acolhida dessas iniciativas, como de fato foi o que aconteceu. Então, eu concordo também, e também já tive reações pouco acadêmicas no ambiente acadêmico, quando eu fiz reparo ao uso não técnico do termo genocídio em relação à população negra jovem do Brasil. Tanto que a última palestra deste semestre, no ciclo, é exatamente com relação à população negra jovem no Brasil, 2 pontos: genocídio ou crime contra a humanidade, ponto de interrogação. Então, aí também me vejo em boa companhia, como foi o seu comentário de podemos falar de crime contra a humanidade, mas tecnicamente não se configura como genocídio, por mais que seja deplorável e inaceitável a violência, a discriminação, a prática de métodos inquisitivos que não são adequados, sobretudo contra uma população economicamente desfavorecida, socialmente desfavorecida e historicamente discriminada de uma maneira escandalosa no nosso país. Mas, exatamente na proposta de um ciclo de trabalho como este, é de nós situarmos os conceitos e trabalhar com os conceitos de uma maneira tecnicamente adequada. Então, muito obrigado. Eu acho que é sempre um prazer conviver e conversar, e que essa sua contribuição para o nosso Fórum Permanente fica registrada e gravada para isso poder servir de informação e de base para debates em umas próximas oportunidades. Muito obrigado. Meu caro professor Paulo Casella, professor Felipe Alamino, professora Maria Olívia, eu é que só posso agradecer o convite. Eu me sinto muito bem quando sou chamada para uma conversa com especialistas da minha casa, da minha faculdade, do meu departamento. Eu me sinto realmente em casa, eu me atrevo a expor vamos dizer, com muita liberdade os meus pontos de vista, sem nenhuma pretensão de parecer vamos dizer, mais do que o que eu me considero, mas querendo trazer, como eu falei, um pouco da minha visão, e essa minha visão decorrente da experiência e dos estudos que tive que fazer para poder atuar como juíza naquele tribunal. Então, um prazer muito grande. Eu queria dizer que, se houver perguntas que ficaram sem resposta, professor Alamino, professora Maria Olívia, fiquem à vontade, me mandem por e-mail. Eu, dentro das minhas possibilidades, respondo com o maior prazer, sem nenhuma dúvida. Repetindo, eu me sinto entre amigos, entre colegas, e, mais uma vez, agradeço muito por terem lembrado do meu nome para participar desse evento. Tá bem? Muito obrigada. Bom, a gente que agradece, doutora Steiner, de verdade, foi um prazer ter a senhora aqui conosco. E, bom, infelizmente, chegada a hora da gente terminar a nossa reunião de hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença da doutora Steiner, a presença da Maria Olívia Ferreira Silveira, do professor Paulo Borba Casella e de todos os participantes. E gostaria de lembrar, só pedindo atenção de todos vocês, que o próximo encontro do nosso fórum vai ocorrer na semana que vem. Então, normalmente a gente tem 15 dias entre um e outro, mas no mês de novembro não. No mês de novembro nós temos 3 encontros, e semana que vem, no dia 11, dessa vez na quarta-feira, vai ser o nosso próximo encontro, tá bom? Então é isso, fecho os trabalhos de hoje, uma boa tarde a todas e todos, e nos vemos na quarta-feira. Até mais.